Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos então para a nossa quarta aula do nosso curso introdutório de Dart. Nessa aula a gente vai falar sobre métodos e classes, o que são, como funcionam e como criar, beleza? Então nas aulas anteriores a gente já teve uma visão geral do que será o curso, a gente também teve uma introdução a variáveis, aos tipos de dados, teve uma introdução a null safety e estruturas de controle de fluxo. Então nessa aula a gente vai falar aqui sobre métodos e classes, mas afinal, David, o que seria um método, uma classe? Vamos começar com classe. Classe, trazendo orientação a objeto, seria tudo que representa um objeto do mundo real. Ah, David, mas o que seria isso? Então, lembra lá no começo que eu expliquei para vocês que o meu celular é uma classe do tipo celular? Então, o meu celular é uma classe, posso ter N celulares, N classes, todos são de um tipo de celular, todos representam um objeto celular. Cada classe tem métodos, atributos. O que seria um atributo, David? Atributo é bem semelhante à forma que a gente cria uma variável. Porém, os atributos seriam, por exemplo, a cor do meu celular, seria o tamanho do meu celular, a largura, quantidade de memória, qual processador. Isso tudo são atributos, são o que fazem o meu celular ser o celular que é, ok? E métodos. Métodos são pedaços, partes de código que executam uma lógica encapsulada. Beleza? Vamos ver isso na prática. Primeiro, então, como eu crio uma classe? No Dart existe N formas, eu vou criar a forma mais simples, tá? Então, fora aqui das nossas chaves do método main que está executando o nosso código, eu vou criar uma class. O nome a gente vai chamar de celular mesmo. Então, a gente criou uma classe do tipo celular. Agora, a gente vai criar os atributos da nossa classe. Ok? Quais atributos a nossa classe celular tem? Cada vez que a gente fala quais atributos uma classe, lembra que uma classe sempre representa um objeto do mundo real. Seja um carro, um celular, uma chave, N coisas, beleza? Então, quais atributos um celular tem? O celular tem uma string, que seria a cor. O celular ele tem um int, quantidade de processadores, então quantidade de que a gente sabe que é processadores. O que mais? O nosso celular ele tem um double, que seria o tamanho. Double é um tipo novo, a gente não viu antes, mas toda vez que a gente precisar trabalhar com valores, com casas decimais, a gente trabalha com double. Tamanho, double, peso. Lembra que a gente está trabalhando com null safety. Então, os nossos objetos aqui, por padrão, eles têm que ser inicializados com um valor. Como a gente, quando criar um celular, não quer que ele já tenha um valor padrão, a gente vai falar que esses objetos são do tipo final, ou seja, a gente vai passar a responsabilidade deles receberem valores para o nosso construtor. Então, o construtor, ele é uma parte do código, ele é uma parte da nossa classe que ele sabe criar um celular. E o que o nosso construtor tem? Então, this, com a palavra reservada this, eu consigo acessar os nossos atributos da nossa classe. O primeiro vai ser a cor, this, ponto, quantidade de processadores, this, ponto, peso, this, ponto, tamanho. Dessa forma, eu criei então um construtor para o meu celular, que ele vai saber criar os celulares de acordo com a cor que eu passar, a quantidade de processadores, o peso e o tamanho. Ah, David, como que agora a gente trabalha com essa classe? Eu posso vir aqui. Então, lembra que a gente tem objetos do tipo string, do tipo bool, int, double que a gente viu agora?
Os celulares, nossa classe de celular, nada mais é do que um tipo de objeto também, só que é um tipo composto, um tipo que a gente criou, ok? Então eu vou criar aqui um celular, em vez de ser uma string, por exemplo, vai ser o celular do David. Vou inicializar esse cara agora, então ele é um celular. Só que lembra que a gente tem aqui, criou um construtor? Para a gente criar o celular, a gente precisa passar pelo construtor os atributos que a gente criou. Então, o primeiro, qual que é o primeiro? O primeiro é a cor, azul. O segundo atributo é a quantidade de processadores, 5. O terceiro parâmetro é o peso, então 0,800 gramas. Nossa, meu celular é muito pesado. O tamanho é 5,7 polegadas. Dessa forma, eu criei um celular. Legal? Posso criar outro celular também. Então, deixa eu duplicar essa linha para a gente. Esse celular não vai ser o celular do David, vai ser o celular do Zé. O celular do Zé é preto. Ele tem 10 processadores e ele pesa 100 gramas. O tamanho da tela dele é 5,7 também. Dessa forma, a gente tem dois objetos do tipo celular, ok? E se eu quero ver as informações que tem dentro do celular? A gente agora pode trabalhar com ele, então eu posso chamar o print, celular do David, e acessar os atributos. Por quê? Porque os nossos atributos são públicos, ok? Quando eles são criados da forma que eu criei. Então, se eu quiser ver a cor do celular do David, é só eu chamar celular do David, ponto, o nome do atributo. Quais são os atributos? Cor, quantidade de processador, tamanho e peso. Se eu rodar, esse print vai trazer para a gente azul, que é a cor do meu celular que a gente criou aqui em cima. E posso alterar, em vez de azul, trazer quantidade de processadores. Se eu rodar, ele tem que me trazer 5, que é a quantidade de processadores. E David, o que são métodos? Lembra que eu falei para vocês que métodos são uma parte de código, um bloco de código que vai agrupar instruções? Então vamos criar um método que é um método bem conhecido, bem padrão, que é o toString. Ok? O toString ele vai printar então o nosso objeto. Normalmente é essa a função dele. Como que um objeto é criado? Qual que é a assinatura, o padrão? Perdão. Como que um método é criado? Qual é a assinatura, o padrão de um método? Então a gente começa falando o retorno do meu método. Meu método sempre retorna alguma coisa ou não. Caso o meu método não retorne nada, ele é do tipo void. Mas aqui o meu método vai retornar, o toString devolve uma string. Então, string toString. O meu retorno, o nome do meu método, todo método é entre parênteses, tá? O meu método pode receber parâmetros, o toString não recebe. E o que o meu toString vai devolver? Então, eu retorno uma string, ok? Beleza, nosso código já não tem erro. Eu posso aqui chamar o meu método, que a minha instância de celular do David, e chamar o toString. Ele tem agora o toString para a gente. toString. Se a gente ver aqui, o toString ele retorna uma string. Vamos chamar e vamos ver o que vai acontecer. Ele não trouxe nada. Por quê? Porque o nosso toString está devolvendo um valor vazio. Vamos fazer o seguinte, vamos falar aqui, cor, vamos concatenar com a string de cor, que é qtdpros, quantidade de processadores, qtdpros, peso, tamanho. Se eu rodar agora, o que o toString vai trazer para a gente? Ele vai trazer esse retorno aqui.
esse retorno, por coincidência, ele vai printar para a gente todas as instruções da nossa classe. Então, vamos rodar. Então, ó, cor azul, quantidade de processadores 5, peso 0,8, tamanho 5.7. Vamos printar agora do segundo celular, que é o celular do Zé. Então, celular do Zé, toString. Então, o nosso método se chama toString. Se eu rodar agora, ele vai printar as informações do celular do Zé. Ó. Cor preto, quantidade de processadores 10, peso 0,1, tamanho 5.7. Ok? Então, a gente aprendeu o que é uma classe, os atributos da classe, o que é o construtor, como criar uma classe e atribuir valores por construtor e o que é um método. Vamos ver agora mais um exemplo de método, tá? Então, vamos supor que no nosso celular a gente quer calcular o valor dele de acordo com a quantidade de processadores. Então, como seria isso? O retorno, como é um valor monetário, eu vou devolver um double. Lembra que o double a gente trabalha com casas decimais? Então, double vai ser valor do celular. Para ele calcular o valor do celular, eu vou passar um preço base. Então, eu vou passar aqui um double não, pode ser um double. Qual que vai ser o valor base do meu celular? Então, valor, vai ser o valor porque eu quero vender. E o cálculo que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Então, eu vou retorne o valor que eu vou inserir vezes a nossa quantidade de processador. Ok? Então, dessa forma, eu vou calcular o valor do celular. Vamos printar agora o valor do celular. Print celular do David. Valor do celular. Ó, agora se a gente ver a assinatura do nosso método, ou seja, a forma que ele é escrito é diferente. Eu tenho o valor do celular e ele, entre as chaves, ele espera receber um double que se chama valor. E ele devolve para a gente um double. Então, qual que vai ser o valor que eu vou passar? Eu vou passar que o valor do meu celular é 1000. Esse é o valor. E vamos ver o que ele vai retornar para a gente. Vou rodar. E ele retornou 5.000. Então, com base na quantidade de processadores que o meu celular tem e o valor de 1000 que eu estou inserindo no meu método, ele retornou 5.000. Ok? Esse valor a gente poderia atribuir ele também numa variável. Então, vamos criar aqui. A gente sabe que o retorno é um double. Por que a gente sabe? Porque está aqui ó, na assinatura do método. O primeiro parâmetro é o retorno. Então, é um double. Opa. Vamos chamar de resultado. E resultado recebe a execução do nosso método. Logo em seguida, a gente printa o resultado. E 5.000. Então, isso é o que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Nessa aula, então, foi apresentado classes, métodos, atributos, construtor e outros tipos de dados, ok? Então, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso haja dúvida, comentários, LinkedIn e Telegram, ok? Obrigado e até a próxima.